Olá, sejam bem-vindos. As tecnologias evoluem de maneira cada vez mais acelerada. Problemas do dia a dia são resolvidos na palma da mão com os celulares. E é por isso que podemos dizer que a tecnologia se tornou algo indispensável na vida das pessoas. Mas podemos afirmar que a inclusão digital é realidade no nosso país, principalmente quando falamos das pessoas com deficiência? Sobre esse assunto, vamos conversar com a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão. Tudo bem com você, secretária? Muito obrigada pelo convite e obrigada, já agradeço de antemão a direção do programa, a todo o teu pessoal que teve o carinho, a atenção conosco e a sensibilidade de nos convidar para falar de um assunto tão importante como a questão da tecnologia. Estou aqui com você e, aliás, espero estar mais vezes. Muito obrigada, Roberto Rios. Antes de entrar na pauta, eu digo que a sua secretaria tem uma importância incrível, porque São Paulo geralmente ele é o cabeça, né, de iniciar qualquer processo de evolução, qualquer processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, e isso vai como um movimento sinérgico, ele expande para todo o Brasil. Então, o seu trabalho aqui é de extrema importância para refletir no Brasil inteiro em termos de evolução. Não é isso? Olha, Roberto Rios, eu vou aceitar isso de forma com muita humildade, mas vou aceitar isso como verdade absoluta. E com todo o respeito a esse Brasil maravilhoso, são 5.656 ou 58 municípios, é um país enorme em quantidade de municípios, um país enorme em população, obviamente não estou falando da China nem da Índia, mas nós já estamos com mais de 210 milhões de brasileiros. Então, é um país pujante, um país bonito, bonito das belezas naturais. Você vai para o sul, para Santa Catarina, para seja onde for, vai para o norte, vai para o Acre, vai para, enfim, para o Nordeste, vai para Pernambuco, para o Centro-Oeste. Aonde a gente vai tem belezas naturais. Então, um Brasil bonito e um Brasil que onde planta dá, né? Em todos os sentidos, não é só a plantação. Mas dizer para você de que São Paulo, com todo respeito a esse Brasil maravilhoso, é o carro-chefe. Né? São Paulo é por toda a história, por todo o histórico, por todo o trabalho que vem desenvolvendo nesses últimos centenas de anos que existe a nossa capital e o Estado como um todo crescendo. São Paulo tem a questão da saúde, a questão da medicina, a questão da engenharia, a questão de grandes projetos, a questão de comércio, a questão de gastronomia, a questão também de turismo, que obviamente o Brasil tem turismos maravilhosos, mais fortes, inclusive em alguns lugares, mas São Paulo é o carro-chefe, tanto que as pessoas que moram em diversos estados do Brasil vêm para cá, não só na esperança de encontrar um espaço melhor, mas na maioria das vezes, tirando a questão da Covid-19 nesse momento, encontra esses seus espaços. Então, para nós, a Secretaria é um momento que leva, não só para São Paulo, mas para o Brasil, um novo olhar de atendimento, de respeito com as pessoas com deficiência. Ô, secretária, atualmente, quais são as barreiras, as maiores barreiras da inclusão digital para a pessoa com deficiência? Olha, eu diria assim, de forma muito simples, Roberto, não são só pessoas com deficiência. Eu vou falar as pessoas com deficiência porque é o nosso tema nessa conversa, nesse bate-papo, na entrevista do Inclusivo hoje, aqui com a nossa secretaria, na minha pessoa. Quer dizer, a maior barreira das pessoas com deficiência com relação à tecnologia é o medo, é a preocupação. Eu aperto o botãozinho ou não? E se eu apertar o botãozinho, depois eu volto onde eu queria? E se mudar de página, depois como é que eu faço para retornar? Então, nessa insegurança e nesse medo do desconhecido, que é natural, não é nenhum crime para ninguém, para nenhuma pessoa com deficiência ou sem deficiência, ter preocupação com a tecnologia ou com a internet ou com o manuseio da internet. É uma preocupação natural, porque tudo aquilo que é desconhecido, certamente as nossas crianças, Roberto Rios, eu estou falando de crianças de 2 anos, eu não estou falando de crianças de 8 anos. As nossas crianças de 1 ano e meio, 2 anos, nossa, Célia Leão, mas isso é um absurdo e exagero. Não é nem absurdo e nem exagero. Já conseguem manipular um celular onde ela sabe fazer o assim, que anda para frente ou para trás, ou apertar um botão determinado que vai aparecer aquela fotografia ou aquele programinha que ela gosta.
Estou falando de 2 anos, obviamente sempre com o auxílio do pai ou da mãe, ou olhando, né? Porque criança absorve tudo. Então, se criança de 2 anos já faz isso, você imagina uma criança de 4, de 6, de 8, de 10. Então, essas crianças e esses pré-adolescentes e os adolescentes, eles já vêm prontos. Eles já vieram com chip, né? Não tem a menor dúvida. Algum cantinho do organismo, do corpo, né? Tem lá um chipzinho que a gente não enxerga. Eles conseguem manusear isso com muita facilidade. As pessoas com um pouco mais de idade, de um outro tempo, não estou falando de tempo de 100 anos passados, não, mas de um outro tempo, alguém que tem 30 anos é diferente de alguém que tem 15 para a tecnologia. E alguém que tem 15 é diferente de alguém que tem 8 para a tecnologia. E, obviamente, alguém que tem 60 é diferente daqueles que têm 30. E ainda tem os teimosos maravilhosos, abençoados, que têm 80 e que estão enfrentando e absorvendo a tecnologia. Então, a maior dificuldade, eu diria, é esse medo, é essa preocupação com o desconhecido. E é isso que nós, da Secretaria, temos feito desde julho passado agora, para tentar minimizar essa situação, também pensando na pandemia. Né? O mundo não dá para a gente conversar, além da saudade, da amizade, do amor, do carinho, da entrevista, do tema, não dá para a gente conversar sem colocar a pandemia no meio da conversa. Porque hoje o mundo é outro, né? O relacionamento humano é outro, as relações são outras, a recriação do mundo, da vida, do trabalho, das compras, da relação humana dentro de casa e fora de casa. Então, quando nós pensamos a questão da tecnologia, como a gente chama tecnologia assistiva também, mas vamos pensar na tecnologia em termos de informação tecnológica, em termos de usar o computador, em termos de usar o iPad, em termos de usar o smartphone, essa tecnologia tem que estar presente na vida de todos, de todos. Ô, secretária, Oi, querido, pode falar. qual a importância que você acha esse tipo de inclusão? Como que ela facilita a vida das pessoas? Como a importância da pessoa ter conhecimento da inclusão digital? Como que ela facilita a vida das pessoas? E também uma terceira pergunta, você acha que com essa pandemia as pessoas mais velhas perderam o medo de apertar o botãozinho, como você disse? Elas entraram um pouquinho mais no mundo digital e aprenderam um pouco mais? Olha, eu vou arriscar dar uma resposta do que eu acredito. Primeiro, a tecnologia facilita, sim, a vida de todos, da criança ao idoso, não é? Facilita nesse momento de pandemia, que eu não vou ser repetitiva, eu já falei que nós precisamos estar absolutamente conectados, como estamos agora, você e eu, e o mundo, né? Porque todas as pessoas do planeta, os 7 bilhões, 800 milhões, quase 8 bilhões de pessoas do planeta, poderão nos assistir se assim entenderem, se assim souberem que nós estamos no ar, no momento exato, sabendo manusear, podem nos ver na China, na Índia, na Europa, na Ásia como um todo, enfim, na América como um todo, né? Então, essa internet, ela facilita a vida de todo mundo, essa tecnologia facilita sim. E você pergunta dos com mais idades, né? Os com mais idades não são os mais idosos, os com mais idades são os experientes, né? Porque aprendem coisas que, por mais que a faculdade, a graduação, o curso fundamental ou médio nos ensine, ou cursos técnicos, é óbvio que alguém que tem 70, 80, 90 anos ou 100 anos tem experiências que nós com 30, 40, 50, 60 não vamos ter ainda, se não chegarmos até lá. Agora, os idosos, como a gente chama, os mais experientes, com certeza perderam o medo. E falo isso sem preocupação nenhuma, porque eles também querem interagir, né? Eles também querem participar. Eu não vou nem pensar num computador com muitas possibilidades de movimentos e de teclas e de programas. Não vou nem pensar nisso, porque para isso existem técnicos, os jovens estudam, etc. e tal. Mas vamos pensar no celular. Quantas pessoas com mais de 60 anos, né, poderia falar de 50, mas os 50 ainda é jovem, os 60 também, os 70 também, mas é que aí tem uma lei que diz que de 60 é idoso, que eu discordo, mas tudo bem, vamos lá. Quantas pessoas com mais de 60 anos têm smartphone, têm celular? Como regra, a grande maioria. Secretária Célia Leão, mas nem todo mundo tem computador, nem que seja mais simples, mas nem todo mundo tem um celular, mesmo que seja mais simples. Eu tenho que concordar com você, Roberto Rios, ou com quem nos fizer essa pergunta. Mas a grande maioria tem.
Agora, se a gente falar dos mais idosos, né, com mais idade, os mais experientes, muitos têm, muitos têm. E todos eles hoje, olha, posso arriscar, vou errar por pouquinho, usam pelo menos o WhatsApp. Então, é uma tecnologia que há 15 anos passados, há 10 anos passados, não existiam. O que era o WhatsApp? Eu lembro como se fosse hoje, quando apareceu, quando colocaram para mim no meu celular. Falei, mas como assim? Aí falei com um amigo, ele nem sabia o que era. Eu falei, não, põe isso aí, porque isso aí a gente fala com as pessoas, escreve, a pessoa responde na hora. Hoje todo mundo faz isso. Então, também para as pessoas com mais idade, além da necessidade, as pessoas perderam esse medo e perderam a vergonha, porque não é que ficaram sem vergonha, não, mas perderam a vergonha. Porque por que um idioma, às vezes, é muito difícil da gente falar? Mesmo que você esteja estudando um pouquinho, porque a gente tem vergonha da pronúncia, porque a gente tem vergonha de mostrar que não sabe muito, que a gente tem vergonha de errar. Isso é próprio do ser humano, isso é comigo, Célia Leão, é com você, Roberto Rios, e é com qualquer pessoa. Então, essa vergonha põe uma barreira. Essa barreira vira um medo, vira uma preocupação, né? E isola um pouco isso. Por que algumas pessoas falam melhor alguns idiomas? Porque elas falam, se errarem consertam, se errarem outro entende. Com tecnologia é a mesma coisa. As pessoas apertam os botões, se acertar, acertou, se errar, tenta mexer, piora um pouco, depois melhora. Então, acho que a sociedade está muito preparada para isso, está se preparando, eu diria, Roberto Rios, que por livre e espontânea pressão, sabe? Eu diria exatamente isso. Por espontânea pressão, todos da nossa sociedade, das nossas cidades, dos nossos municípios, das nossas comunidades estão, vou usar um termo bastante simples, mais chulo, mas muito carinhoso. Todos nós estamos nos metendo a entender desse assunto. Ok. Não somos formados, não temos graduação, mas estamos nos metendo e estamos aprendendo. Ok. Estamos conversando sobre inclusão digital com a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.